com o diretor Jefferson D., que está de passagem por Nova York para apresentar o seu filme, o filme de sucesso, no Festival de Berlim, o filme Brother. Apresentação especial aqui no 9º Festival do Cinefest Petrobras. Jefferson, como é que foi a receptividade aqui do Brother neste festival da Petrobras? Bom, foram 2 exibições. Ontem foi a última exibição do filme. Foi um sucesso, né? Todos os ingressos foram vendidos, uma fila aqui na porta. Uma crítica que saiu, uma crítica muito boa que saiu aqui numa das revistas especializadas em cultura. E acho que também um desejo pessoal, né? Realizado de exibir o filme aqui em Nova York. E você estava falando que a exibição em Berlim foi ótima, mas não teve a estrutura que você buscava, que você esperava. O filme com o público foi um sucesso, mas o filme não conseguiu ser exibido além do festival. Por que isso aconteceu, Jefferson? Acho que tem um tempo, assim, talvez eu nem seja a pessoa mais adequada para responder o porquê, do que não foi feito. Mas assim, eu acho que o principal é saber que o filme andou, o filme aconteceu. Foram 4 ou 5 exibições em Berlim, todas com os ingressos também, todos vendidos, o interesse de muitas pessoas no filme. E obviamente acho que tem uma relação hoje no Brasil que é muito grande, que é o fato de você ter um número razoavelmente grande de diretores e diretoras estreando, mas você não tem quase um correspondente na produção. A gente não tem um número grandioso de produtores e produtoras que pensem o filme antecipadamente a quando ele acontece num festival, como no meu caso foi o Festival de Berlim. Mas de qualquer maneira o saldo sempre é positivo, porque o filme passou num dos principais festivais da Europa, a ponto de ser exibido num dia lá e no dia depois, o dia seguinte, saiu uma crítica aqui na revista Variety, na revista americana, numa outra revista especializada chamada Latina Magazine. E, enfim, o saldo sempre é positivo porque sempre tem esse marco da chegada, né? Agora você foi visto, como diriam alguns amigos meus, quem não é visto não é lembrado. Jefferson, explica para nós como é que foi a apresentação do filme na África, porque sabemos que há um histórico entre Brasil e África. Os espectadores, eles se identificaram com os personagens que eles viram, com a periferia. Como é que você sentiu que foi a receptividade das pessoas que assistiram o filme na África? Bom, a exibição na África aconteceram, enfim, algumas exibições na África do Sul durante a Copa do Mundo. E um pouquinho antes aconteceu no Senegal também, durante o FESMAN. Na verdade foi depois, né? Foi em dezembro o FESMAN, que é o Festival de Arte Negra. E nos 2 festivais foram momentos importantes, assim, porque foram eventos especiais bem relacionados com o Brasil, seja por conta da Copa do Mundo, seja por conta do Festival de Arte Negra, onde o Brasil era homenageado. O que eu percebi é que o público africano recebeu o filme com muita surpresa, né? Também sessões bem cheias, bem lotadas, algumas até lotadas, mas para eles ainda tem um estranhamento quando você fala de negros na cidade de São Paulo. Ainda não é eles não têm esse conhecimento, na verdade, sobre a periferia de São Paulo, sobre a cultura negra em São Paulo, sobre o movimento hip hop em São Paulo, e mesmo sobre a cidade de São Paulo, sobre o que a gente chama de Avenida Paulista, a Berrini, a região central da cidade de São Paulo. Quando se fala do Brasil, em geral, as pessoas relacionam imediatamente a Amazônia, ao Rio de Janeiro, a Bahia, mas São Paulo ainda não faz parte do Brasil, né? É engraçado isso. E então tinha muito estranhamento das pessoas depois, durante as sessões, né, após as sessões, perguntando como é que era essa cidade, como que ela funcionava, se tinha essa distância entre ricos e pobres, se tinha de como era a favela em São Paulo, né, que a gente chama de periferia, né? Então tudo isso eu vi que o filme colocou muito mais perguntas para essas pessoas do que necessariamente respostas. Mas foi maravilhoso, foi um momento especial mesmo, né? E o filme Brother mostra um drama da periferia do Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo.
e fica aquela tensão no ar e não há violência no filme, a não ser na cena final, quando o protagonista final acaba morrendo. Pô, não pode contar o final. Eu já contei o final. Você tem medo que um filme como o Brother cria o estereótipo negativo sobre a periferia ou não? Não, na verdade a periferia já tem todos os estereótipos negativos, pelo menos para o brasileiro, né? Por conta dos telejornais, né? Uhum. A gente conhece a periferia pelo que ela tem de violência e pouquíssimos filmes que tratam da periferia como Brother, ou seja, a violência está ali presente, mas ela não é a protagonista do filme, né? Por isso que o filme tem o tempo todo um clima de tensão muito grande, mas ela é uma tensão que praticamente não explode em nenhum momento, né? Ela está presente ali e tal, vamos dizer, ela implode uma pessoa, que é o protagonista do filme, né? Tá? E nesse sentido, o filme ele lança uma maneira diferente de retratar a periferia, que é um retrato sobre o amor, sobre a amizade, sobre as relações familiares, sobre a relação de quem fica rico, mora na periferia, se torna um cara rico de uma hora para outra, como é o jogador de futebol. Então são todas essas novidades do filme. E conta para nós aqui do Afropress, quais foram as suas influências? Eu sei que o Spike Lee, com o filme Faça a Coisa Certa, foi bastante influente, te influenciou bastante. Além do Spike Lee, quem mais teve influência na maneira que você vê atrás da câmera? São vários diretores, assim. Eu vou dizer alguns que as pessoas talvez não conheçam, que talvez atice aí a curiosidade dos espectadores todos aqui da Afropress. Um deles, assim, que mexeu muito comigo e é uma real influência, é um diretor brasileiro chamado Zósimo Bulbo, que é um diretor do Rio de Janeiro, que ele fez um curta chamado Alma no Olho, que acho que talvez seja uma das minhas grandes influências. E mais o pensamento dele, a maneira como ele pensa cinema, foi alguém com quem eu tive e tenho muito diálogo. Obviamente, como eu estou aqui em Nova York, vou falar de todos os diretores que me marcaram aqui e que tem a ver muito com a minha história cinematográfica. O Spike Lee é a mais evidente, mas também tem o Martin Scorsese, tem o Woody Allen, tem um outro diretor chamado Jim Jarmusch, tem o Hal Hartley. Poxa, acho que esses são os principais. Tem um diretor africano chamado Ousmane Sembene, que foi homenageado, ele já faleceu, mas alguns anos atrás foi homenageado na festa do Oscar também, numa cerimônia, enfim, reconhecendo ele como um dos cineastas africanos mais importantes. Enfim, aí são vários diretores, mas esses de Nova York com certeza me marcaram bastante, né? E como é que foi a escolha da trilha sonora? O MC Racionais toca um rap da pesada. Como é que você escolheu? Você se considera um diretor da geração hip hop ou não? Eu acho que não. Eu sou um diretor da música brasileira recente, contemporânea. Eu gosto muito. Acho que todas as músicas que estão no meu filme, MC da Racionais, Max de Castro, Lucas Santana, Nação Zumbi, todas essas pessoas são músicos, na verdade, canções que eu ouço sempre, e que quando eu acabei de fazer o filme, eu fui na minha discoteca e junto com o João Marcelo Boscoli, que é um diretor da Trama Studios, e a gente decidiu por essas canções que acho que tinha toda a pulsão que o filme carrega. E você estava comentando que tem um sonho de filmar aqui em Nova York, isso é verdade? Isso é verdade, eu tenho um sonho, obviamente, de filmar aqui, é uma cidade para mim cinematográfica, primeiro porque eu vi muitos filmes, outra que tem muitos brasileiros morando aqui, é praticamente impossível você andar pela Quinta, pela Sétima, enfim, a 40, né, 40, 42 ali, que são as ruas todas, e não ouvir o idioma português dos brasileiros, né, e fora os portugueses de Portugal e de outras regiões de língua portuguesa, mas a presença brasileira aqui é muito grande. E do ponto de vista do cenário é incrível, né? Manhattan, hoje consegui ir ao Brooklyn, ver a Manhattan de lá também é uma coisa impressionante. E aí fica aquela vontade de filmar, de buscar os mesmos retratos de um ponto de vista diferente, né?
Muito obrigado pela sua participação, sucesso e espero encontrar você filmando aqui na Grande Maçã. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez na Afropass. Um abraço para todo mundo. Em breve, Brother em Blu-ray, em DVD no Brasil. E vamos ver, né? A gente se encontra aqui filmando aqui no Central Park e tal. Vamos ver na Broadway. Obrigado. Obrigado. Esse foi o Jefferson D para o Afropress. Só uma grande maçã no planeta e ela se chama Nova York. Até a próxima. Valeu.